This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A cada 15 dias a gente cria um episódio diferente às terças. A gente chama esses episódios de Mentoria Express, que é um episódio onde a gente vai atrás das referências que já rodaram aqui no podcast e também coloca alguns conteúdos novos. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema para a gente abordar nessas terças, manda para a gente. Tague a gente nas redes sociais com a sua pergunta, com o seu questionamento, e a gente vai usar para produzir uma dessas mentorias express. O episódio de hoje, a gente vai falar de dois temas que aparentemente não são correlacionados, mas especialmente nos dias de hoje estão extremamente ligados, que é produtividade e bem-estar. Como que a gente concilia essas duas coisas, se é que é possível? Se você entrar no LinkedIn agora, você vai ver muita gente falando sobre trabalhar até tarde, não procrastinar. Ao mesmo tempo, a gente também está vendo gente com problemas de saúde, com problemas de saúde mental, inclusive, a partir dessa realidade que a gente vive, onde a gente não sabe mais quando começa, quando termina o nosso trabalho. A gente vai falar sobre isso. Aqui na ACE, a gente acredita muito no Pareto, no princípio de Pareto. A gente fala, isso é um valor nosso, a gente fala que a gente é Pareto Lover, ou seja, o Pareto, que é um princípio que está na natureza, onde 20% do esforço que a gente coloca em alguma coisa traz 80% dos resultados. Se você pegar, por exemplo, uma área comercial, você vai ver que 80% das vendas vem de 20% da equipe. Se você pegar produtos, uma distribuição de produtos numa empresa, você vai ver a mesma coisa. E a gente acredita que isso também se aplica na nossa agenda, no nosso dia a dia. Ou seja, 80% dos resultados que você tem vem de 20% das coisas que você faz no dia a dia. Isso, teoricamente, é interessante, mas na prática, o que isso significa é que dos 5 dias da semana, um dia traz 80% de todo o resultado que você vai ter naquela semana. Se a gente pensar sobre isso, e eu gosto muito do livro do Andy Grove, que é High Output Management, onde ele fala que a gente, na hora de gerir, na hora de pensar num resultado corporativo, a gente tem que partir daquele output que a gente quer gerar e otimizar tudo que a gente faz para aquele output. Ou seja, tirar toda a gordura que não ajuda a gente chegar naquele objetivo. Parece claro, parece que faz todo sentido, mas quando você desligar esse podcast, você vai sentar no seu computador, na sua mesa, no seu celular, e você provavelmente vai continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. E o que isso tem a ver com produtividade? Tem a ver com maximizar o output. Como que a gente consegue ser mais produtivo? E ser produtivo não é simplesmente fazer mais coisas. Ser produtivo é a gente conseguir, com as coisas que a gente faz, conseguir o máximo de resultado possível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, no episódio 77 do nosso podcast, o Miguel Narras, que está aqui na Future Dojo, nossa empresa de educação, ele lembrou muito sobre os conceitos de procrastinação e produtividade, sem a gente se tornar uma máquina, o que é muito interessante de pensar. Vamos ver o que o Miguel tem a dizer sobre isso. Mas eu vejo que esse tema da produtividade fica ainda mais evidente quando a gente vê o avanço da tecnologia, né? E daí a gente começa a quase querer comparar o ser humano com máquinas. A máquina, ela está ali preparada para sempre produzir mais, para ser mais otimizada, para conseguir fazer mais com menos, e isso não é muito da natureza do ser humano, já naturalmente treinado a fazer isso automaticamente, né? É algo que exige esforço, exige mudança de hábito, você pensar na produtividade e até não
pensar a produtividade necessariamente querendo que o humano seja uma máquina, né? E entendendo que o ser humano tem momentos de prazer, momentos de contemplação, momentos de ócio, e tudo bem, precisa de tudo isso, né? Para você ter uma existência, um dia, uma semana que faça sentido, né? E não só produzir. Então, acho que falar de produtividade é muito mais do que só falar de você ter uma alta performance, você conseguir fazer das suas 24 horas serem as mais produtivas no sentido de trabalho, né? Mais entregas feitas, e pensar em como é que você aproveita melhor o seu tempo de uma maneira mais inteira, assim, né? Olha que interessante. Se a gente pensa em produtividade, como que eu me torno uma máquina de execução melhor, eu não consigo chegar no meu pico. Nós não somos máquinas e seremos cada vez menos máquinas. Todas as competências que hoje nos diferenciam não são competências de otimização daquela coisa que inteligência artificial pode fazer, que robôs podem fazer. Aquilo que nós somos, a criatividade, trabalhar em equipe, liderar, enfim, tudo aquilo que a gente fala bastante aqui no podcast, é mais importante, é muito mais importante do que a gente produzir melhores planilhas ou processar mais tarefas. Ou seja, como que a gente otimiza para aquilo que a gente é verdadeiramente bom, para aquilo que a gente foi feito para fazer. Então, como todos nós somos trabalhadores do conhecimento, aqui pelo menos todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, a gente pensa que criatividade é algo que vem de uma musa que aparece e de repente ficamos mais inspirados, né? A musa criativa. Isso é um erro clássico. Se a gente for pegar autores, por exemplo, muito bem-sucedidos, autores muito produtivos e produtivos com criatividade, a gente vai ver que todos eles têm um método que otimiza a sua criatividade. Um dos autores que eu gosto muito é o Haruki Murakami. Ele é um autor japonês, aí, um autor de vários best-sellers aí ao redor do mundo. E ele tem uma disciplina ele tem um livro para entregar, ele acorda 4 da manhã, ele escreve, não interessa o que aconteça, por 5 ou 6 horas, e 10 da manhã ele já terminou o seu dia de escritor. Se você for olhar outros autores, por exemplo, outro cara que é extremamente produtivo é o Stephen King. O Stephen King faz a mesma coisa, ele senta no computador e ele vai produzir. E esteja ou não inspirado, esteja ou não pronto para fazer aquilo. Reservar tempo para a gente executar as nossas atividades criativas e criar algum tipo de rotina ajuda o nosso cérebro a entrar nesse mood. E, obviamente, todos esses autores também têm uma vida pessoal, uma vida onde eles praticam atividade física. O Murakami, ele nada, e todos eles gostam de criar esse espaço para você ser produtivo com criatividade e também trabalhar nas diversas coisas que precisam fazer no dia a dia. Ou seja, a questão aqui não é copiar o Stephen King ou o Murakami. A questão aqui é como que você encontra espaço para que você consiga ser criativo. Como que você encontra espaço para que você consiga colocar as coisas que vão maximizar o seu output na agenda. Eu, por exemplo, faço, quando eu estou escrevendo livro, eu já escrevi 2 livros, estou no meu 3º livro agora, estou dando spoiler aqui. Quando eu estou escrevendo livros, por exemplo, o método Pomodoro faz com que eu consiga escrever várias horas seguidas se eu precisar, porque é uma maneira de manter o meu cérebro constantemente engajado e dar aquele alívio de 5 minutos quando eu preciso. Outra coisa que eu costumo fazer eu tenho um playlist que eu coloco, que é o playlist que significa o teu cérebro agora está no modo escrever. Quando eu ligo aquele playlist, boto o meu fone e olho para a tela, automaticamente eu me condiciono a começar a escrever. E depois que a gente começa, as coisas começam a fluir. Mesmo que um dia eu não esteja tão inspirado ou não esteja tão conectado com aquilo que eu quero, o fato de eu ter escrito aquele dia me move para frente. Outro elemento fundamental é se conhecer, é entender os seus limites, é ler o seu corpo, é ler os sinais que estão acontecendo. E eu diria que a trinca do exercício, sono e alimentação deve ser extremamente respeitada. Se a gente deixa qualquer um desses 3 elementos desviar do seu rumo, o nosso resultado também vai ser afetado. Descansar faz parte da jornada de você ter alta performance.
Como a gente viu nas Olimpíadas recentemente, tendo resultados lá, e a gente pensa no espírito competitivo, mas a gente esquece que para você se tornar um atleta de alta performance, você precisa também descansar como um atleta de alta performance. No episódio 75 aqui do podcast, a Isabela Camargo, que é uma jornalista, conta que aprendeu muito sobre a importância do descanso e de você saber cadenciar com o Gustavo Borges, que é um dos maiores medalhistas que o Brasil já teve aqui nos Jogos Olímpicos. Vamos ouvir o que a Isabela tem a dizer? Quando eu perguntei para ele, eu falei assim, Gustavo, quando você estava lá na Olimpíada, né, treinando competindo, né, para uma medalha olímpica, quantas horas de treino? Ele, 16. Eu falei, o quê? Como assim? E o tempo para dormir? Ele falou, não, dentro do treino de um atleta de alta performance, eu preciso incluir minhas horas de sono. Olha só, então, né, profissionais de alta performance, já que você usou essa palavra, eu lembrei agora do Gustavo, assim, se você acha que para dar conta da sua agenda você precisa dormir menos, eu preciso te contar que quem dorme mal, vive mal. Se você dorme a quantidade insuficiente que seu cérebro precisa, você não vai conseguir ter a performance que você deseja. Então, o que é melhor? Você trabalhar 8 horas com energia, com foco realmente no que você está fazendo, sem ficar se distraindo, né, e buscando alternativas para se distrair, ou 12, 13 horas, né, naquela coisa arrastada, tendo que tomar muito café e não vendo a hora de dar horário e você, acabou a energia. Então, são escolhas, sabe, Pedro? A meditação, ela é fantástica. E para aqueles que vão dizer que não tem tempo para meditar, tem aquela historinha que você já deve ter ouvido, Pedro, talvez até ter comentado aqui no podcast, quando perguntaram para o executivo que trabalhava muito, né, como ele conseguia meditar 30 minutos antes, e ele disse, eu só consigo meditar porque eu tenho muita coisa para fazer. Ou seja, ele só dá conta da agenda porque ele faz essa pausa, ele bota a respiração no modo manual por 30 minutos. Então eu sempre brinco, para aqueles que resistem a uma respiração consciente, cuidado que é você mesmo que tem que pensar no assunto. Olha só, a gente está vendo uma dica vinda de um atleta que conseguiu um output acima da média de qualquer um do mercado. Se a gente olhar, diversos outros atletas pensam da mesma maneira. E acho que se você pensar na sua performance como se você fosse um atleta olímpico de criatividade, de gerar resultados, você também vai colocar essas coisas na sua rotina. Você pode colocar meditação, eu adoro meditar, colocar terapia, criar um espaço para você pensar. Tudo isso vai fazer você ter uma vida mais produtiva. E o interessante é que se sentir produtivo não é sinônimo de ser produtivo. Isso eu queria dar uma ênfase agora para você. Ser produtivo significa obter mais resultados na ponta. Não significa fazer mais coisas ao longo do dia. E hoje, com os e-mails e WhatsApp, mídias sociais, é muito fácil a gente se ocupar, a gente se sentir ocupado, a gente se sentir produtivo. Mas não quer dizer que a gente esteja se aproximando do resultado que a gente quer. E o bem-estar faz parte dessa equação. Se a gente colocar como bem-estar também a gente está com a cabeça focada e prazer de você entrar em flow e fazer trabalho profundo e integrar isso como parte da rotina do seu trabalho, obviamente você também vai gerar mais resultados. Então eu queria deixar aqui o desafio de você pensar sobre aquilo que você quer gerar para você, no seu trabalho, no impacto, no legado que você quer deixar e maximizar o seu tempo, que é a única coisa que não volta para essas coisas. E obviamente que para você gerar esse impacto, gerar esse resultado, você precisa estar bem. Você precisa viver uma vida boa, uma vida saudável. Se você curtiu esse formato de Mentoria Express, conta pra gente como você faz para ficar mais produtivo. Conta nas mídias sociais e não deixe de compartilhar o Growthaholics com todo mundo que você conhece. Curte lá com 5 estrelinhas no Apple Podcasts. E se você ouve no Spotify, pra gente é muito importante que você siga o Growthaholics. Você também vai receber um alerta toda vez que a gente colocar um episódio novo no ar. Até a próxima!